agora nos convida a cear. Com celestial maná que de graça Deus nos dá, vem faminto tua alma saciar. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Os discípulos a voltar, sem os peixes apanhar, Mas Jesus os manda outra vez partir. ao tomar Para a praia então, vem no fogo peixe e pão, e Jesus que os convida a cear vem. Vem cear, o mestre chama, vem cear. mesmo hoje tu te podes saciar. Quantos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Paz, igreja, paz do Senhor Jesus. Hoje eu vim trazer um ensino para vocês sobre a digníssima. O melhor jantar que temos, ou a melhor refeição. Estamos falando hoje de Santa Ceia, né? Hoje vou trazer para vocês a mentira que as pessoas hoje cometem ao ceiar, né? O que será que Jesus ensinou? O que foi a verdade? Por que a ceia ela é tão hoje jogada de um lado e para o outro de forma diferente de comunhão e de forma diferente de estabelecer o culto da ceia, né? E vamos ver por que estão batendo tanto na ceia, né? Como é que tão lindo esse hino? Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Que lindo, né, igreja? Paz da igreja, paz do Senhor Jesus a todos os irmãos e irmãs. Bom, hoje eu vim trazer um ensino rápido para vocês. Eu prometo que não vou perder muito tempo aqui, né? A gente não perde tempo, a gente ganha, né? Mas às vezes eu estou tirando o seu tempo, a sua atenção. Mas eu quero dizer para vocês hoje, passando rápido para afirmar sobre uma questão muito, muito séria. E hoje eu acordei, né? Acordei, falei, Deus, o que eu vou fazer hoje? E aí veio a palavra na minha cabeça, Santa Ceia. E eu preciso trazer para vocês o que aconteceu com a Santa Ceia, o que está acontecendo com a Santa Ceia, de grave, tá? Muito grave. E por sinal, muitas pessoas não conseguem entender que a ceia não começou, né, depois de Jesus. Logicamente que não. A ceia vem desde o Velho Testamento. Nós vamos saber de onde que ela surgiu, para que ela veio, qual é a simbologia do vinho, qual é a simbologia do pão, e vamos entender por que muitas pessoas, pastor, será que eu vou para o inferno se eu não tomar Santa Ceia esse mês? Será que eu não tomando ceia eu vou para o céu, vou para o inferno, eu vou ser condenado? De forma nenhuma. Nós vamos ver aqui o que é o exemplo da ceia e por que nós ceiamos e por que nós festejamos esse dia. Lembrando também que o que nós devemos entender é que muitas pessoas não conseguem, meus irmãos, interagir no respeito da ceia. É porque a ceia, começou a renite, a ceia ela está acima de um culto normal, a ceia está acima de qualquer celebração pascual. A ceia realmente ela é algo muito, muito, muito importante para a nossa vida diante com Deus. Então, eu queria trazer para vocês, se você está com a Bíblia aí, pega a Bíblia assim, em perca de tempo, abre comigo a Bíblia Sagrada, né? Glória a Deus, aleluia, né? Pega a Bíblia aí, glória a Deus, vamos lá. Eu vou trazer um versículo que vocês vão falar assim, mas pastor Júlio, esse versículo o senhor vai trazer e vai falar de ceia sobre esse versículo? É daí que começa, por isso que esses ensinos aqui são diferentes, né? Por isso que esses ensinos nossos são diferentes dos demais ensinos, tá certo?
Muitas pessoas não foram notificadas, né, infelizmente, né, mas vamos lá. Olha o que está escrito aqui. Vamos pegar João, capítulo 6, versículo 51. Abre comigo aí, que através desse versículo eu vou trazer para vocês algo que está escondido na Santa Ceia. Tá certo? Através desse versículo eu vou trazer para vocês aquilo que vocês ainda nunca pararam para pensar. Tá certo? Vamos lá. João 6, versículo 51. Diz assim: Eu sou o pão vivo que veio do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. Este pão é minha carne, que eu darei para minha vida, para o mundo. Ou seja, eu sou o pão que veio do céu, se alguém comer este pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Vamos lá. Jesus afirmando que ele é um dos itens da mesa. Agora, o que devemos lembrar que se você não sabe, Abraão ceiou com Melquisedeque, né? Abraão quando começa essa tradição, né? A Bíblia diz que o rei de Salém, né? Melquisedeque era o rei de Salém. E uma coisa interessante que eu estava vendo aqui, é muito forte quando o Espírito Santo está falando com a gente. Eu estava vendo algo interessante. O Melquisedeque era como se fosse um sumo sacerdote, bem respeitado nas regiões de Sodoma. E ali, o Melquisedeque, foi aquele que colocou, ou seja, não somente a bênção veio do céu, mas Melquisedeque abençoou Abraão. E você tem uma ideia? Melquisedeque, olha só que forte isso aqui que eu vou falar para vocês, vocês nunca ouviram falar sobre isso. Melquisedeque era o rei de Salém, tá certo? Abraão encontrou com ele em Salém. Ele é bem respeitado, tudo, era um rei muito respeitado pelo seu chamado divino. Interessante que Abraão tinha uma promessa. Né? Você sabe muito bem que agora Abraão vai ter que entrar em Canaã. A origem agora é da terra que Deus preparou Canaã. Lembrando que Canaã era habitado por homens maus, né? Que era também da descendência de Cão, que Noé maldiçoou nos filhos dele, Cão. É da descendência de Cão. Então, vamos ver interessante que Jerusalém, olha só que forte. Abraão trazendo o exemplo de Jesus, né? E Salém, era o rei de Salém, Melquisedeque. Olha que forte, olha que tremendo. Se você ligar as palavras Jerusalém, você vai ver duas palavras interessantes. G de Jesus e Salém. Salém, termina com Salém, que é também, olha, é muito interessante a Bíblia, é muito tremendo. E ali Salém é a cidade onde o rei Melquisedeque governava. E onde Abraão foi, olha que interessante, Jerusalém, Salém, né? Termina com Salém, onde Abraão foi o primeiro contato com ele, com Melquisedeque. Muito forte isso que eu passei para vocês, interessantíssimo. Bom, vamos lá. Então vocês sabem muito bem que quando Abraão chegou lá, né? Melquisedeque abençoou Abraão, né? Abençoou Abraão. Isso é para vocês quiserem acompanhar, tá certo? Vocês podem pegar em Gênesis 14, 19, tá bom? Você vai ver as bênçãos de Abraão, começou ali. E quando o Melquisedeque abençoou Abraão, eles chamam Abraão para tomar vinho e pão. Ali, o que acontece ali? Quando começa esse ofício entre Abraão e o Melquisedeque, a gente começa a entender que era um plano divino lá na frente, Deus preparar o pão e preparar o vinho. Era necessário que a gente pudesse entender outra coisa interessante, que eu vou traçar aí um pouquinho agora, mas para vocês entenderem. Quando Abraão pega Isaac, ele fala assim, você vai fazer, eu vou fazer o sacrifício, mas cadê o cordeiro? Deus proverá. Quando Abraão coloca Isaac na pedra e vai fazer um cutelo, um anjo fala, Abraão, não faça isso. Mas aí sabe o que é interessante? Que do lado de Abraão, do lado do sacrifício da pedra, tinha um cordeiro preso em meio aos espinhos. Olha que interessante. Cordeiro e espinhos. Se você for analisar bem, Abraão estava dando seu único filho e também tinha um cordeiro preparado para o lugar de Isaac. Ali Deus estava mostrando o quê? Abraão, se você dá o seu único filho, eu vou dar o meu. Já está preparado o cordeiro em meio aos espinhos. Espinho significa pecado. E outra coisa interessante, que os espinhos vieram sobre a cabeça de Jesus. Ali estava mostrando que o cordeiro entraria nos espinhos. Jesus
estava simbolizando desde o altar de Abraão. Se você for analisar bem, aquele cordeiro ali representava Jesus Cristo, aquele cordeiro preparado. Deus preparou o cordeiro. Quando Abraão falou isso, ele falou uma promessa, uma profecia que se cumpriu. Deus preparou o cordeiro. Não somente ali, na hora, no ato, mas também o cordeiro que foi morto pelo mundo, Jesus. Então, vocês... Gente, compartilha esse vídeo. Dá like, gente. Pelo amor de Deus, olha o ensino, gente. Pelo amor de Deus. Aqui você aprende só coisa interessante. Aqui é assim. Vocês não aprendem isso em qualquer canal, não, meu irmão. É sabedoria divina. Então, Jesus veio até meio na coroa de espinhos. Por que a coroa de espinhos? Porque Jesus é a cabeça e ele levava os pecados de muitos, a cabeça da igreja. Então foi realmente, né? Sai um pouquinho. Eu espero você sair para ir lá compartilhar o vídeo. Vai lá. Mestre chama, já voltou? Beleza. Então, quando Abraão ele recebe, mostra para Deus esse sofrimento, como um pai de um único filho dá o seu único filho, Deus também não poupou o seu filho. Deus não poupou. Então, como Jesus ele começa a dizer, olha, assim como Abraão não poupou, Deus não vai poupar também, então agora cheguei, eu sou o pão. Legal. Eu sou o pão vivo que veio do céu. Peraí, o pão estava morto? Não, estava vivo. Mas peraí, um pão vivo, o que faz um pão vivo? O pão vivo, ele é interessante, porque o pão vivo, ele não precisa ser levado... Nossa, agora foi forte demais. Posso falar? Posso falar o que eu acabei de receber aqui? Posso falar? Posso falar mesmo? De verdade? Eita glória! Eita glória! Vou falar, hein? O que significa pão vivo? O pão que você pega, você é dirigido por homens. Você coloca em mesa que você quiser. O pão não tem vida, você que dirige ele. Mas um pão vivo é dirigido pelo Espírito, porque o Espírito que trouxe vida. E ele vai aonde Deus manda. Então era um pão que não ficaria só na mesa dos israelitas. Era um pão que andaria. Era um pão que levaria aonde Deus mandasse o repartir. Uma mulher chega perguntando assim, olha, mas até os cachorrinhos comem da migalha, que cada mês o seu Senhor, se é o pão, eu preciso um pouquinho dessa migalha. Então você vê um pão que é dirigido pelo Espírito. O Espírito levava o pão onde queria. Não era dirigido por homens. O homem hoje, o padeiro pega o pão e coloca na mesa que ele quiser, o pão não sai de lá. Mas Jesus não. Jesus era o pão de vida, o pão que tinha vida. Então o pão que tinha vida era destinado pelo Espírito, porque o Espírito tornou-se vida e tornou-se Adão alma vivente. Então quando a gente é dirigido pelo Espírito, não sabe para onde vem, não sabe para onde vai. Pegaram essa? Pegaram ou não pegaram? Então vamos lá. Vamos continuar. Então ele disse, eu sou o pão vivo, acabei de chegar. Agora é necessário que eu me reparta. É necessário agora que eu padeça. Né? A Bíblia diz em Isaías que ele tinha que padecer, que ele tinha que sofrer. Que por amor de muitos Deus teve prazer em moê-lo. Tá certo? Então Jesus foi moído pelas nossas iniquidades, pelas nossas dores, pela terra que estava indo para a condenação. Mas como chega a Santa Ceia? A Santa Ceia, Jesus ele não chega a ceiar com os discípulos, vamos lá, vamos fazer isso que é a ceia. Não, ele começou a falar antes, ele falou, eu sou o pão vivo. Né? Ele diz assim, aí quando ele vai sentar na mesa, ele diz, esse é o meu corpo, né? Esse é o pão que simboliza o corpo, né? E esse aqui é o cálice, que simboliza o meu sangue, e começam a ensinar os discípulos a fazer aquilo todas as vezes se reunirem em memória dele. Lembrando que é interessante, né, que nós podemos entender que Jesus o apóstolo Paulo começa a exortar assim, olha, já que o mestre sentou na mesa, você não pode participar de outra mesa, você tem como se fosse uma inscrição, você pode sentar nessa. Aí Paulo diz em Coríntios 10, 21, vocês não podem beber da cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Vocês não podem participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Então ali era como se fosse um registro. Eu sou daqui, eu só sento aqui, eu só me sirvo aqui. Aí que é interessante, é onde eu vou começar o ensino agora. Quando Jesus vem como pão, ele vem para saciar a alma, não vem saciar o estômago. O apóstolo Paulo disse que é para esperar um ou outro comer, e quem quiser comer, come em casa, para que não se venha fartar, né? Ou seja, vir comer e tirar aqui a fome na ceia. Não, de forma nenhuma.
Quem tem fome, come em casa e vem para celebrar. E esperar um pelos outros, né? Então, e quem se apressa em beber se embriaga. Então, agora, a mesa dos demônios e a mesa de Jesus está às postas. Então, do mesmo jeito que Paulo diz que Jesus tem a Santa Ceia, Satanás também tem sua Santa Ceia. E aonde podemos afirmar que Satanás tem sua Santa Ceia? Claro que podemos. Satanás tem suas festas para comemorar que ele é rei. O carnaval, por exemplo, é a festa de Satanás. Nós temos também as festas que estão andando por todo o Brasil, comemorativos da carne, festas que trazem todo tipo de poder das trevas, tanto do pecado e da morte. Então ele tem o seu tempo de ceiar. O carnaval é uma Santa Ceia anual, né, para Satanás. Então Paulo começou a dizer que algumas festas também, é isso que ele quis dizer, que algumas festas também que tinha em Roma, né, nós sabemos nós que teve muitas festas pagãs da época, e ali era a mesa e era a ceia dos demônios. Assim como era uma festa, os discípulos sentarem e falarem com Jesus, comerem do corpo, tomarem do seu sangue. Então Jesus começou a ensinar, dizendo para eles: agora então é o seguinte, vocês estão passando um momento muito delicado na vida de vocês. Vocês não têm poder nenhum para me receber dentro de vocês. Ainda não. Mas, enquanto eu estiver com vocês, vocês vão ceiar e depois de cear também fazer isso em memória do meu sacrifício. Porque agora, esse corpo meu vai entrar dentro do corpo de vocês. Esse sangue meu vai circular na veia de vocês. Então agora, quem não come da carne, não bebe do sangue, não tem vida em vós mesmos, porque eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, ele vai viver. Então agora, começa agora os discípulos repartir o pão, repartir o corpo do Senhor, né? E por que repartiu o corpo do Senhor? O que significava a repartição do pão? Alguém sabe? Não. Também não. Também não. Também não. Também não. Errou também. Também não. Também não. E também não. Quando se reparte o corpo do Senhor, nós estamos falando de um corpo, não estamos? Então, se estão repartindo o pão, estão repartindo os membros do corpo. O apóstolo Paulo diz: não vós sabeis que vocês são membros do corpo de Cristo? Eita glória! Eu dou esse gritinho aqui, mas esse gritinho é porque minha garganta... É isso. Quando reparte o corpo na ceia, reparte os membros da igreja, a igreja, porque a cabeça é Cristo. Então, cada um é um membro. Você aqui é o braço, a perna, o pé, a canela, o pescoço. É um membro repartido, gente. Glória a Deus. E ali começa a repartir a igreja. Nossa, que inteligência, Luiz Guilherme. Não é sabedoria divina. Eu já falei para vocês que só nesse canal que vocês pegam essas coisas. Vocês não vai ter outro canal que ensina coisas profundas assim. Então ele separa. A igreja separa ali. Paulo diz lá na frente: vocês são membros de Cristo, cada um é um membro. Eu sou um braço, você é o corpo. Então foi separado o corpo do Senhor, dirigido por uma cabeça. Embora seja que devemos ter, como João Batista foi decapitado, eu acredito que se colocasse a cabeça de Jesus no lugar do corpo de João Batista seria bem melhor, porque aí a igreja seria inteligência, poderosa, santa, e aí denunciava o pecado. Mas como a igreja está corrupta, infelizmente não vai ser uma igreja de tão poder assim para condenar o pecado. Mas enfim, então agora ele separa o corpo, ele vai entregando pedaços do seu corpo para a igreja se unir em um só detalhe, que é uma cabeça a Cristo. Então, por que de Jesus nós tivemos que comer primeiro o pão e não beber primeiro o cálice? Alguém sabe? Por quê? Porque é o seguinte: o sangue dele é muito santo e é precioso. Então não tem como você tomar o sangue primeiro, porque o seu corpo não está preparado para receber esse sangue. Então, primeiro comemos o corpo dele, para o corpo dele receber esse sangue aqui dentro de nós. A gente não pode, de forma nenhuma, tomar o sangue primeiro, porque nosso corpo não tem poder para receber o sangue de Jesus. Então primeiro tem que ser o corpo, para quando nós engolir o corpo receba o quê? O sangue. Aleluia, glória, 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 glória. Então humanos não eram dignos de tomar sangue primeiro, né? Não tem corpo para isso. Não travou não. Estou feliz porque Deus é tremendo. Então, igreja,
Nós estamos vivendo esse tempo, nós estamos parando para pensar que, pastor Júlio, se eu não tomar ceia, eu posso ir para o inferno? De forma nenhuma, igreja. A ceia não pode condenar para o fogo do inferno. A única coisa que a ceia condena é tomar ela indignamente. É indignamente, né? Ó, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 27 ao 30, apóstolo Paulo diz assim: portanto, todo aquele que comer o pão ou beber do cálice do Senhor, indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um si mesmo, então coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe, sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Tá vendo? Então, por exemplo, eu estou tomando e bebendo, mas de qualquer forma. Eu vou ser condenado. Por quê? Porque Deus, Ele ama o seu corpo e ama o seu sangue. Então eu não posso agir dessa forma. Eu não posso tomar ceia assim. Eu vou mostrar algo para vocês, a heresia do momento. Os demônios estão acabando com a ceia. Eu vou mostrar algo para vocês aqui. Eu queria que vocês... Eu sei que vocês vão ficar tristes, mas é necessário eu mostrar isso para vocês, tá? Tá bom? É uma tristeza, mas eu não posso fazer nada. Eu tenho que mostrar. Eu acho que aqui para mim abrir os olhos do povo, né? Então eu preciso mostrar, tá certo? Vamos ver. Ó, fica vendo, igreja, fica vendo isso aqui. Olha o que estão fazendo com a ceia. Dá uma olhada. Cristo já nos preparou um manjar que nos comprou e agora nos convida a cear. Eles estão trocando de cálice, dá uma olhada. Olha isso, gente. Olha lá, eles trocam, olha lá. Um joga no copo do outro. Olha que coisa maligna, demoníaca, ó. Olha lá, o copo dele eu jogar no outro, ó. Ó. Todo mundo lá, ó. Dá uma olhada, gente. Fica vendo. Eles trocam o cálice. Olha que coisa maligna. Fora da Bíblia. Olha quantas pessoas cegas não discernindo o corpo do Senhor, meus irmãos. Quem está entendendo? Não estão conseguindo discernir o corpo do Senhor, meus irmãos. Amém? E é o que estamos vendo hoje, nos dias de hoje. Não estão discernindo mais. Se a Bíblia está falando, o homem a si mesmo, eles pegam o cálice, trocam o cálice, jogam o teu cálice em cima do meu cálice. Mas peraí, o que é o cálice? Cálice é a sua dor, cálice é o seu sofrimento. O que a Bíblia diz? A Bíblia diz que Pedro, Tiago e João, um quer sentar à sua direita, outro quer sentar à sua esquerda. Mas peraí, alguém vai tomar o cálice que eu vou beber? Alguém de vocês vão beber do cálice que eu vou beber para sentar à minha direita, à minha esquerda? Não. Então ninguém vai sentar. Cabe a Deus fazer isso. Então o que é o cálice? É o seu sofrimento. Então o seu sofrimento é o seu, o meu é o meu. Quando eu estou tomando o meu cálice, eu estou me arrependendo dos meus erros, eu estou pedindo a Deus. Então é individual. É individual. Então nós estamos vendo isso acontecer, meus irmãos, em várias igrejas do Brasil. Eu estou falando para você que a apostasia, sempre todo mundo lá, qualquer um. Engraçado que não teve um obreiro dividindo o pão. Todo mundo ia lá na mesa e catava o pão e saía já com o copinho como se tivesse um aniversário. Então, vocês estão indo para o inferno por quê? Porque não. Então, irmãos, não adianta, é o fim do mundo. Então a questão que Jesus estava falando, o seu cálice é o seu, isso não existe. De onde tiraram isso? Na onde os discípulos mudaram o cálice? Na onde? Na onde que eles falaram, Pedro, vamos brincar, saúde? E nada disso, era um respeito. Todos estavam, quem sabe, naquela mesa, todos estavam com a cabeça fechada, baixada, dizendo, ele vai partir, ele vai embora. Ele vai embora. Engraçado que tem uma Santa Ceia que Jesus foi fazer antes da sua morte, que ele entristeceu, que ele colocou, aquele que eu molhar um bocado de pão e dá, esse é o traidor. Por que Jesus fez aquilo? Jesus fez aquilo porque é o seguinte, se ele desse só o pão seco, ele daria só o corpo.
Judas, eu estou te dando o meu corpo e estou te dando o meu sangue. Toma. Vou molhar aqui, ó. Toma. Toma, Judas. O meu corpo e o meu sangue para você pagar. Toma. Então ele molhou o corpo. Ele não deu só o sangue, ele deu o corpo também. Então, cabe a nós começar a interagir na sabedoria do Espírito. Porque vocês estão vendo que a ética da ceia foi mudada. Ah, quem não toma Santa Ceia vai ficar em disciplina. Onde se viu isso? O cara não ceia, o cara fica... O pastor vai lá e joga uma disciplina no cara. Poxa, mas espera aí, outra coisa errada também. É errado, eu fazia muito isso, mas está errado. Peça perdão e vamos tomar ceia. A Assembleia de Deus faz muito isso, está errado. Está errado. Vou pedir perdão e vou tomar ceia? Ué, mas peraí, quem tem que sentar na mesa são os discípulos preparados. Tem que haver uma preparação já na vida cotidiana. Aí eu faço tudo, peço perdão, tomo ceia, depois volto. Está errado. Tem que ter uma preparação. Se esse mês você não está bem, não ceia. Não vai lá pedir perdão na cara de Paula, não. Vai para a caverna, vai orar, vai para os montes, chora. Quando você estiver bem, aí você vai ceia. Mas na hora, pedir perdão. Que isso? Aonde, irmão, na hora. Aí Deus perdoa, tchau. Examinar o homem a si mesmo não é pedir perdão. Examinar se realmente estou preparado para tomar a ceia. E a preparação não vem de um dia, de uns segundos. Pá, pedir perdão, vou tomar a ceia. Não, é um tempo de consagração, é um tempo de vida com Deus, é um tempo mas Deus perdoa. Poxa, gente, então daqui a pouco vai entrar no céu, peço perdão, já entra pelas portas. Não é assim que funciona. Nós sabemos que a Assembleia de Deus faz isso, está errado. Vai, vocês aí, peça perdão, pede para Deus perdoar vocês. Ceia não é para remissão de pecado, meu amigo. Ceia não é para ficar pedindo perdão, ceia é para estar preparado para aquele momento. Pedir perdão é apenas do arrependimento. Não existe isso. Eu fiz muito isso, meus irmãos, e Deus me cobrou. Não, se eu não estiver preparado, eu nem tomo. A CCB toma uma ceia uma vez por ano. Agora eu posso tomar Santa Ceia todo dia? Pode. O quê? Pode. Mas porque foi na Páscoa, na festa do Judá. Não tem nada de Páscoa aqui. Estamos falando de um culto que celebra a vinda de Jesus Cristo e a sua morte. É isso que nós temos que entender. Tá certo? Se eu quiser lembrar todo dia que Jesus morreu, eu faço ceia todo dia. Eu posso ceiar sozinho? Claro que pode. O que Jesus falou aqui? Quando se reunirem. Paulo falou, quando se reunirem. Nem toda vez que vão se reunir. Paulo diz, quando vocês se reunirem. Porque não era toda vez que eles se reuniam. Tá certo? Não era todas as vezes. Lá em 1 Coríntios 11, 20 e 22 fala, quando vocês se reúnem? Quando? Tem hora que vocês não vão conseguir se reunir. Paulo mesmo andava sozinho. Ele poderia ser, pode. Porque a Bíblia fala assim, a Bíblia fala assim, quer ver? Eu vou mostrar aqui, eu vou trazer um versículo muito interessante para vocês aqui, né? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Então quando eu estou ceando, eu não estou ceando sozinho. Eu estou ceando com Jesus. Aí que é o problema. Entrarei e cearei com ele e ele ceará comigo. Amém? Então a participação de todo mundo junto não se quer dizer nada, porque nós somos a igreja. E por isso Judas estava fisicamente com Cristo e traiu ele. Então a questão da ceia é espírito. Eu posso fazer uma ceia aqui online e você receber em casa. Tá certo? Então, se alguém abrir, eu cearei com ele e ele comigo. Então vocês nunca vão estar sozinhos ceando, gente. Nunca. Mas cadê os irmãos? Vocês podem cear sozinhos, vocês nunca vão estar sozinhos. Nunca vão estar sozinhos. Tá certo? Lembrando, pão sem fermento. Teve uma igreja que colocou uma cabeça de um porco na Santa Ceia. Eu não sei se eu vou achar aqui para vocês. Eu tô falando para vocês que o negócio tá feio. Vocês não acreditam, né? Vocês não acreditam não, né? O negócio tá feio, tô te falando para vocês que tá feio. E aí cataram a cabeça de um porco, tá certo? E aí colocaram a cabeça de um porco, né?
colocaram a cabeça de um porco, e aí, no meio da ceia, dizendo que é como fosse uma ceia, eu poderia muito bem, tá aqui, ó, olha lá, a ceia beijando o porco, você tinha que beijar o porco, ó, dá uma olhada, olha só, isso aqui é uma santa ceia, irmão, eu vou falar pra você que o mundo tá feio, vocês não estão entendendo, vocês não estão acreditando, né? Olha só, isso aqui, ó, olha lá, esse aqui é o pastor, olha só, aí ele beijando o porco aqui, ó, ele beijando o porco, isso é uma santa ceia, ó. E as pessoas caem, quando beija o porco, cai, ó, dá uma olhada, ó, olha lá, ó. As pessoas beijam o porco, ó, olha lá, elas vão cair, ó, fica vendo, e elas caem todas, ó, e tem que passar beijando a cabeça do porco, tá vendo? Quem olha aí fala que é um ministro de Cristo, olha só as pessoas caídas, quem sabe não é demônio, isso aqui é uma santa ceia, ó. Irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês. Se tem demônio maior que tem na África, eu acho que eu não encontro. Os africanos funciona assim. Eles precisam de uma libertação muito real. Por quê? Os africanos são enganados por falsos profetas. A maioria dos africanos acha que conhece Jesus, mas está amaldiçoado, tem raiva do próximo, tem isso, tem aquilo. Os africanos precisam realmente de uma libertação completa. Eles são enganados demais. Na África, tudo que vai lá eles aceitam, tá certo? Eles não conhecem verdadeiramente Jesus que nós conhecemos. Então, acho que precisa a gente entender que não só a África, como o Brasil inteiro, está passando um processo muito difícil em relação à Santa Ceia. E devemos o quê? Combater? Não, fazer o quê? Apostasia. Apostasia dos últimos dias, tá certo? A Assembleia de Deus, a gente fala, pô, pastor, fica falando para de placa de igreja, tem que falar, vou fazer o quê? A Assembleia de Deus, por exemplo, um bando de políticos sentados na Santa Ceia. Os caras entregaram a política de uma forma e ninguém fala nada. Hoje os pastores, que era para estar fazendo visita dentro do Congresso. Ah, é um servo de Deus, adiantou o quê, meu amigo? Faz quantos anos que a bancada evangélica está no governo? O que adiantou? O que eles fazem lá? O que estão fazendo lá? Nada. Gente, Cabo Daciolo foi uma vergonha para o Brasil. Rodeou 7 vezes o Congresso e falou que ia ganhar a eleição com 51 mil votos lá. O número dele, uma coisa assim. Profetizou, falou que Deus falou com ele. Aquele apóstolo do Ceará lá, pegou o Cabo Daciolo, começou a rodar com ele lá, né? Apóstolo não sei o que lá, tudo hoje apóstolo, e aí fazendo essa vergonha toda. É uma vergonha isso, foi uma chacota. O nome de Deus, o Daciolo, foi chacota no Brasil, chacota. Né? E aí, não cumpriu a profecia que ele falou. Não cumpriu, o Daciolo mentiu, ninguém falou nada. Né? Então hoje está todo mundo aposta, aquele apóstolo do Ceará, esqueci o nome dele, quem sabe aí mostra para mim, que é um cara, um mercenário da fé, um cara que engana o Ceará inteiro lá. Então, o que eu estou falando para vocês? Esse, né, é o fim dos tempos. Quem quiser aceitar, aceita, quem não quiser também, mas é o fim. Como vamos ter a coerência de tomar a Santa Ceia, levando em particularidade coisas terríveis dentro de uma mesa que é santa, a mesa de demônios e a mesa de Deus não congregam, não ficam juntos. Então, é o que eu estou falando para vocês. A situação da ceia é algo muito forte. Meu computador é barulhento mesmo, de verdade. Eu até desliguei aqui. Então, nós estamos aqui levando a relação da ceia de forma horrenda, de forma perigosa e de forma que nós não podemos mais discernir, não estamos conseguindo discernir entre o corpo, entre o sangue. E esse desvio de conduta está levando pessoas a fazer coisas terríveis, tenebrosas. Está fazendo as pessoas fazerem coisas que não convêm. Apóstolo Paulo diz em Romanos 1, e fazem coisas que não convêm. Então, ceia, eu posso tomar? Quem pode tomar ceia? Divorciado pode tomar ceia? O que vocês acham? Divorciado pode tomar ceia? Vamos começar pelo divórcio. Pode ou não? Bom, aí depende. Se a pessoa pediu divórcio, ela não pode tomar ceia. De forma nenhuma. Se ela pediu, não. Se ela foi divorciada, aí ela pode. Porque a Bíblia fala que o homem não larga da mulher e que nem a mulher larga do marido. Independente de traição que seja, tem que perdoar, tem que continuar com sua esposa. E agora, mas eu pedi divórcio.
aí eu sei com Deus, vai orar e você com ele fala, porque as coisas reveladas são para mim, as ocultas é para Deus. Então, cabe a isso. Você descumpriu o mandamento, você divorciou da sua esposa, não era para divorciar. Deus odeia cara de divórcio, odeia, né? Então, essas coisas todas, separado do cônjuge, não teve contato, não dá mais, aí tudo bem, enquanto tá ainda te amando, né? Mesmo ainda tem a prudência da nossa vida, que a gente tem que entender que a prudência da nossa vida, ela tem que levar por alguns motivos, que é a gente tem que ter prudência, porque às vezes o marido não tá dando mais, então enfim, tem que dar aquele afastamento. Mas não que odiar, sempre perdoar, tentar voltar, né? Então tem tudo isso. Vamos outro para o outro. Gay pode? Não. Amaziado pode? Não. Quem não batizou pode? E aí? Só batizado que pode? O que vocês acham? Os discípulos foram batizados? Hã? Foram? Não, né? Aí que está o problema. A gente leva muito isso em ética de batismo porque é o seguinte, nós estamos em dias maus. E hoje está muito difícil você confiar que uma pessoa sem batismo, ela esteja bem com Cristo. Os dias são maus. Então é muito difícil você ter essa relação. É como eu estava falando, teve pessoas que foram batizadas com o Espírito Santo antes de descer nas águas. Cornélio não batizou nas águas, mas recebeu o dom de línguas. Recebeu o batismo com o Espírito. Então, o que eu tenho que falar para vocês? Pode acontecer que sim, mas é uma coisa religiosa nossa que a gente fala, não, só se torna discípulo depois do batismo. Não, negativo. Se torna discípulo antes do batismo. Quando a gente aceita Jesus, ninguém joga na água. Aceitou Jesus ali, já é discípulo. Nós vamos agora cumprir a justiça. É diferente, gente. Para de ser cabeça opaca, gente. Pelo amor de Deus. Se eu aceito Jesus aqui, não sou discípulo dele, não? Sou ou não sou? Estou aceitando agora. Eu aceito Jesus como meu Senhor. Eu não sou discípulo? Não sou? Sou ou não sou? Sou ou não sou? Eu quero a resposta. Não sou ou sou? Eu estou aceitando. Não está valendo? Não está valendo? Está valendo. Agora eu vou cumprir a justiça. É diferente. É diferente, meus irmãos. Né? Mas por causa da religião, a gente... Não, vamos depois do batismo, a gente... Para dar um sinete, falar, não, realmente, ele batizou para as águas. Não existe isso, gente. Eu poderia tomar Santa Ceia sem batismo? Sim. Sim. A partir do momento que eu peço perdão aos meus pecados, Jesus me perdoou. Eu poderia tomar. Mas as igrejas não deixam por causa dessa questão, porque uns ficam firmes, mas às vezes tem pessoas que é batizado que é pior de quem não é batizado. Tem pessoas que falam em língua que é pior de quem não fala. Tem uma vida pior do que aquele que nem é batizado ainda, que é aquele carinha silencioso na igreja, meio tímido. Então devemos comportar essa situação. Lembrando vocês, toma cuidado, ser do Senhor é uma coisa muito séria, e que Deus abençoe todos vocês, e que o Espírito Santo de Deus conforte cada um de vocês, dê a vocês essa prontificação de querer saber mais, tá certo? Queria deixar uma pauta aqui no final do vídeo. Eu excluí o vídeo de ontem sobre a nossa compra na clínica por motivos de inveja, né? Muita inveja por eu ter conquistado a clínica de recuperação, de ter comprado lá. E foi um vídeo muito lindo ontem, que eu ao vivo fui lá, ajudei um rapaz, quem estava ontem ao vivo viu. E eu precisei excluir esse vídeo, porque Jesus, quando ele recebe o Espírito Santo, ele vai para o deserto. Então a gente comemorar muito nessa plataforma não é bom, tá certo? As pessoas já começaram a fazer vídeos contra. Então, às vezes é melhor ficar um pouco calado, um pouco quietinho, então excluir, né? Para que a gente não venha, né? Amanhã ser detonado pelas pessoas, né? E eu espero que vocês tenham gostado dessa live. Quem gostou, diga eu amei. Escreve amei quem gostou. Espero que vocês tenham aprendido bastante. Tem mais temor a Deus, tá? Deus é fiel, Jesus é fiel, Ele vai ajudar vocês nas horas mais difíceis. E é isso, tá certo? Bola para frente e vamos continuar. Acho que a caminhada ainda ela pede um pouco mais, tá bom? E fiquem firmes com Deus. Eu espero que o meio melhore também, que você possa melhorar também. E que todos nós chegamos à prática da perfeição, né? Do amor e da justiça, tá bom?
Que Deus abençoe. Fiquem na paz do Senhor Jesus e comentem. Nós temos 1.050 pessoas na live. Se o teu esposo esperar deixar de comentar, você ora para comentar. Eu quero 1.000 comentários. Será que eu vou conseguir? 1.000 comentários? Eu quero 1.000 comentários e 2.000 likes. No mínimo, hein? 1.000 comentários dizendo realmente foi um ensino maravilhoso. Um grande abraço. Deus abençoe. Fiquem na paz do Senhor Jesus. E que Deus vos dê a direção em tudo. Que o Espírito Santo está aqui para isso. Paz, igreja! Deus abençoe a todos. Comente e compartilhe. Paz. Amo vocês. Até a próxima. Obrigado, Jesus.